Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versos 12 a 14, oficialmente. Porque a perícope, ou parágrafo, se você preferir, de Romanos 5, 12 em diante, vai até o 21. Me permitam, então, que eu leia com vocês todo o parágrafo, ainda que meu objetivo seja tão somente expor e explicar dos versos 12 a 14, para que a gente tenha a figura toda em mente, para que a gente não se esqueça ou focalize num ponto e esqueça do outro. Então prestem bastante atenção em todo o argumento do apóstolo Paulo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós já oramos, então nós vamos expor, estudar, entender esse texto. E eu sei que à primeira vista, pelo menos a primeira sensação que a gente tem quando a gente lê o texto inteiro poderia ser só uns 4 versículos, 3, porque é um pouco repetitivo. Paulo volta no mesmo ponto várias e várias vezes, então vai ser bem repetitivo o que o Senhor vai falar pelos próximos domingos. E a ideia é que justamente eu não faça isso. A ideia é que as partes em que Paulo repete, a gente possa usar isso como pressuposto. Mas aí eu comecei a preparar o sermão, estou feliz, meu sermão inicialmente ia do 12 ao 21. Aí mais para o fim da semana eu percebi que não dava para expor tudo isso, porque nós estamos lidando não só com um texto complexo, daria para expor tudo isso num único sermão? Dá. Só que eu teria que dizer certas palavras e dar a vocês certos conceitos e apostar que vocês saberiam o que eles significam. Por exemplo, eu teria que dizer que Adão era o nosso representante federal e você vai fazer certas conexões que não cabem a esse texto. Será que eu entendi o que isso significa? A outra coisa que eu teria que dizer é que, porque Adão, olha só, isso é um pressuposto, eu nem estou explicando, eu estou partindo do fato de que porque Adão era um tipo de Cristo, Cristo, que é o antitipo de si mesmo, portanto a pessoa que haveria de vir, cumpre esse papel e daí o paralelo. Você nem deve ter entendido o que eu falei. Então, eu precisava dizer certas coisas, fora o conceito de morte, pecado, lei e por aí vai. Então, enquanto eu preparava o sermão e estou ali falando e escrevendo, falei, gente,
eu estou começando esse trabalho. Alguns de vocês se converteram há muito pouco tempo, não conhecem o Evangelho, a teologia cristã e não saberiam do que eu estou falando. Não é culpa de vocês, é o tempo que vocês têm na fé e na igreja. Mas, nós já estamos nessa há alguns meses aí, eu conheço vocês de outros carnavais, como diz o ditado. E eu sei também que, não obstante vocês terem sido de outras igrejas, alguns de vocês, isso não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Só para vocês entenderem como é que eu cheguei à conclusão de que eu devia diminuir o tamanho do texto para tornar o sermão um pouco mais profundo, para vocês entenderem alguns conceitos importantes. Eu não vou dizer quem, mas esses dias para trás eu disse numa roda de família que eu iria lançar um curso. Aí alguém me perguntou assim, aquele Éden que vocês fazem à noite? Eu falei, não. Mas você devia. Eu falei, mas não, aquilo lá é um estudo, nossa e tal. Ele falou, olha, eu já passei por algumas igrejas por aí, eu nunca ouvi certas coisas que você já falou lá. E eu já ouvi isso da boca de alguns de vocês. Olha, eu já fui em tal igreja, eu já frequentei tal lugar, eu nasci na igreja e nunca ouvi isso. Aí eu saio falando aqui e eu digo, vocês são crentes de hoje, vocês já frequentaram a igreja, vocês cresceram no Evangelho. E eu não estou falando isso para desmerecer a sua história, eu estou falando isso porque geralmente o que eu vou fazer hoje não é feito por aí. Temos 2 motivos e vai doer. Hoje é tiro de garrucha, sabe o que é uma garrucha? Sabe? Os novinhos não sabem, que eles só sabem Counter-Strike, né? E no Counter-Strike não tem garrucha. Garrucha é uma espécie de espingarda com a boca um pouco mais aberta. E o tiro, ele espalha, ele vai voar pedaço da bala para tudo quanto é lado. Entendeu? E é mais ou menos isso que eu vou fazer. Vou dar um tiro, vai pegar em muita gente, até em quem não está aqui. Mas tem que ser, meus irmãos, eu falo isso com certo pesar. A razão pela qual o que eu vou fazer hoje e o que eu tenho feito com vocês não é feito por aí, é primeiro culpa de quem está atrás do púlpito. Falta capacidade, falta interesse, falta profundidade. É mais fácil para mim fazer um sermão raso, passar por cima de algumas coisas aqui sem entrar na profundidade, porque é melhor eu dizer que Adão é o cabeça federal da humanidade do que eu ter que explicar isso. Isso é a grande verdade. É mais fácil eu cuspir termos técnicos da minha área, achando que vocês têm obrigação de saber, minha área é teologia, e eu estudo Bíblia, do que explicar para vocês e falta interesse das pessoas cuja capacidade tem certas limitações de estudar com profundidade, não só o texto, mas querer dar alguma coisa que pode ajudar a interpretar o texto. Aí eles falam isso, mas isso não se faz no sermão, isso você faz em outro momento, isso é aula, alguns dirão. Aliás, já fui acusado disso, que meu sermão tem mais cara de aula do que de sermão. E que sermão tem cara de quê? Olha a cara do sermão. O sermão deve fazer o que o texto exige. O texto exige uma defesa apologética, então o sermão tem que ser apologético. O texto exige um convite a missões, então o texto é missionário. O texto exige uma decisão de fé, então o sermão é evangelístico. O texto exige conhecimento, então ele é um sermão pedagógico. O que é um sermão? O sermão é servo do texto, não tem estilo, não tem cara. O sermão tem que ensinar o que o texto está pedindo. Então essa é a primeira razão. Então, ótimo, você está feliz da vida que a bala passou, nem pegou. Mas a razão pela qual não se faz isso é porque do lado de lá do púlpito existe a mesma atitude, a da incapacidade de receber alimento sólido e a indisposição para isso. Existe, claro, os mais jovens na fé que não teriam mesmo condição de receber um alimento mais sólido, e eu sei como é, porque a gente está fazendo a introdução alimentar com a pequena, e quando vem um pedacinho ela já dá uma lacrimejada, dá uma chorada, né? Não fica roxa não, calma.
Fica meio assim, a gente tem que dar uma salvada ali, porque o nosso medo é o quê? Claro, não é? E qual é o medo do pastor que não dá alimento sólido para as suas ovelhas? Que as ovelhas, na medida que forem comendo o alimento muito sólido, elas morram lá longe, né? Daí a gente, se fosse morrer, tem medo que vocês não voltem. Eu já aprendi que sermão é sempre o último. Pode ser a última vez que eu vejo você. Então é melhor eu aproveitar a chance. Mas por outro lado, mesmo que você receba, não quer dizer que você vá comer. Mesmo que você possa comer, mesmo que você tenha condições de comer, não quer dizer que você vai pôr na boca, mastigar e engolir. Porque depois que tiver dente e souber comer, não é tudo que se come. Você põe na boca, você sente o gosto, sente a textura, e o que criança faz? Põe para fora. E há uma indisposição, sim, já passei por isso, onde pessoas criticando a quantidade, profundidade ou extensão do sermão diziam, você dá muito para a igreja não precisa de tudo isso. E o cultivo da ignorância é uma planta venenosa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Precisamos ensinar as Escrituras em profundidade, porque crente bom é o crente que conhece as Escrituras. Crente bom é o crente que sabe mastigar e sabe digerir a palavra de Deus. Então, essa é a razão pela qual eu me aventuro a fazer, porque eu sou contra a ideia de que vocês não devam comer, de que vocês não possam comer, de que existe uma desculpa possível para isso. Desculpa a introdução mais genérica, mas eu acho que é importante, porque essa é uma decisão que eu não vinha tomando até aqui. Eu vinha dando muito material e, de repente, agora começou um negócio diferente. A razão é por que tomar essa decisão hoje? Por que tomar a decisão neste texto? Porque essa vai ser a primeira vez que Paulo vai, em toda a carta, mencionar uma questão teológica. Paulo vai falar do pecado original. Paulo não tinha falado ainda de Adão. O que é o pecado original, tá vendo? Pecado original, amém, que bom, né? Que é um pecado original, aquele pecado que a pessoa não comete, é inédito, não é? Um pecado que nunca ninguém fez na vida, ele criou um pecado dele, era original. Não, pecado original foi o primeiro pecado que deu origem aos problemas decorrentes do pecado, ao que vem depois do pecado. É a primeira vez que Paulo vai falar das implicações de Adão ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora Paulo vai entrar num processo um pouco mais teológico dessa carta. Paulo já fez a introdução, já mostrou que... vamos ver o que Paulo já mostrou até aqui, para vocês entenderem aonde que nós estamos, né? Paulo vem apresentando o Evangelho, vocês lembram disso? A razão pela qual Paulo escreveu a carta aos Romanos, uma baita carta, vocês vão ver no finalzinho, lá no começo a gente lê o penúltimo capítulo, mas é só para manter isso em mente, porque Paulo escreveu a carta aos Romanos para instruir, para enriquecer, para dar conhecimento. Não, ele só queria ajuda missionária, ele queria que os crentes de Roma, só isso, eles dessem uma doação em dinheiro para que ele pudesse ir de onde estava até a Espanha, porque ele queria atravessar aquela faixa da Europa e anunciar o Evangelho no que ele acreditava ser a ponta da Europa. Ele queria até os confins do mundo. Lá em Atos, capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, eles recebem o poder para cumprir a ordem de Jesus, que disse, antes de ser assunto ao céu, no capítulo 1, que eles que estavam ali, receberiam o poder vindo do Espírito Santo para ser testemunha dele até os confins da terra. Paulo queria ir para os confins logo, porque isso apressaria o retorno do Senhor Jesus. Um ímpeto que nos falta. Um ímpeto que sumiu do evangelicalismo mundial. Então está lá Paulo cumprindo o seu papel. Ele quer ajuda. Gente, eu quero chegar lá. Vocês me ajudam? Só que como é que você vai dar ajuda a um missionário se você não sabe o que ele vai pregar, se você não sabe o que ele vai fazer? Então Paulo está anunciando o evangelho àqueles irmãos que não o conhecem. Paulo nunca viu esse povo.
Ele diz, inclusive, que ele adoraria ter uma oportunidade de estar com eles. Não vejo a hora de poder abraçá-los. Parece que Paulo estava enfrentando, sei lá, uma pandemia de Covid-19. Porque ele não vejo a hora de abraçar vocês, chegar perto, conhecer, e a gente se vê e tudo mais, e distribuir dons, e receber, etc. Então, nesta carta, Paulo vem explicando a necessidade humana de salvação. Isso é o Evangelho. E ele também vem enfatizando que as pessoas se desviaram individualmente de Deus. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo, talvez até uma boa metodologia de se pregar o Evangelho. Primeira coisa é, cada um de vocês se desviou de Deus e precisa do Redentor que eu vou anunciar. Ele fala como todos os seres humanos, todas as pessoas desprezaram deliberadamente o conhecimento da verdade, está lá no capítulo 1, servindo a criatura ao invés do Criador, e isso desperta uma ira em Deus, verso 18 do capítulo 1. E ele demonstra vários resultados a partir daí desse desprezo, como desvio de conduta que nós temos, inclusive, de quebrar até mesmo os nossos padrões morais. É tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que mesmo aquilo que você acha certo, você faz diferente. Não precisa nem de uma lei externa. Paulo está partindo do mínimo, do mais baixo, que é o seu próprio padrão de conduta. Paulo está dizendo, você não dá conta nem de fazer o que você acha certo. Você precisa ser salvo de si mesmo. Depois, Paulo diz assim, não é só de si mesmo não, você precisa ser salvo de Deus, porque Deus diz o que é certo. E aí ele entra na parte do povo que tinha a lei de Deus, o povo que se orgulhava de ter a lei. Esse povo aí está tudo perdido mesmo, mas nós temos a lei de Deus, nós temos um padrão moral superior, que é o padrão moral de um Deus santo. Paulo diz, isso só piora. Isso só torna pior a sua condição. Você tem uma lei que você não obedece. Você sabe disso. Você critica o povo que entra no tempo pagão, mas você faz pior. Paulo, então, começa a falar sobre a lei e a circuncisão, que eram considerados os grandes tesouros do judaísmo. Porque Deus havia dado isso diretamente, não era tradição, não era conclusão. Deus deu a lei, Deus mesmo com o seu dedo escreveu num tábua de pedra e deu para Moisés. Depois antes disso, ele tinha descido a Abraão e tinha dito face a face, é para circuncidar. Eles sabiam disso. E aí Paulo vai falar no capítulo 4, aliás, ele já tinha provado isso, mas ele volta a falar isso com abundância, que nós somos pecadores, não interessa se você é judeu, se você é gentio, se você é brasileiro, se você é romano, se você é grego. E aí ele está do capítulo 3 por 4, falando da justiça que nos falta. E ele começa no capítulo 4 a falar da justiça que foi providenciada em Cristo. Paulo nos apresenta uma doutrina importantíssima na fé cristã chamada de justificação pela fé. Exatamente. Ou seja, o que é justificação pela fé? Você perdeu a sua justiça, você não é justo, você não é perfeito, é difícil dizer isso. Eu falei sobre isso, lembra? Que a gente não gosta de ouvir, a gente luta contra essa conclusão. Como assim uma pessoa tão boa como eu, tão maravilhosa, tão fantástica, não é? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E aí Paulo diz assim, rapaz, com você, abraçado consigo mesmo, você vai parar no inferno. Você não tem salvação a não ser em Jesus. O apóstolo deixa claro, vez após vez, que não havia qualquer chance da gente resolver o nosso problema diante de Deus. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, e aí começa a ficar bom, lembra que a gente saiu daquela deprê coletiva, e aí ele começa a falar de Jesus, e aí a gente levanta a mão, glorifica de pé, dá graças a Deus que pode ser salvo e ficou bom pra caramba, não é? Mas aí no capítulo 5 ficou ruim de novo, fechou o tempo, veio uma frente fria. Que aí ele começou a falar de inimizade, rebeldia, que Deus não estava feliz com a gente, que nós precisávamos de reconciliação. Aí veio Jesus e reconciliou, e a gente terminou feliz da vida. Olha o verso 11.
Aí ficou bom. Olha lá, por intermédio de quem recebemos em Jesus Cristo a reconciliação, louvado seja o nome do Senhor. Agora, ele vai explicar a raiz de tudo isso. É uma moda que as pessoas estão fazendo hoje em dia, mas que Paulo já fazia, sabe? Lança o filme, se faz sucesso, aí ele lança o Beginnings, o Origens, o que aconteceu antes. Né? Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo Pecado à Origem. Eu pensei em colocar esse nome no meu sermão, mas eu achei que ficaria muito Hollywood. Então, eu preferi dizer que hoje nós vamos falar sobre um problema chamado morte. Por que morte? Porque Paulo já tratou de muita coisa aqui. Paulo falou da nossa culpa, Paulo falou da nossa falta de justiça, Paulo falou dos problemas da lei, do pecado, mas Paulo ainda não tocou em um assunto complicado, o elefante na sala. Está aí, presente, todo mundo sabe, está todo mundo fingindo que não, está todo mundo... Quer dizer, a gente não está mais fingindo, né? Quem veio de máscara está com medo disso. Quem tomou vacina está com medo disso. E quem está usando máscara e tomou vacina continua com medo disso. E esquece que o nosso inimigo não é a Covid. O nosso inimigo é a morte. A gente ficou tão bobo, mas tão bobo por causa desse negócio de Covid, que a gente fez piada no meio da pandemia, achando que ela ia acabar, né? Que as pessoas pegavam Covid e falavam, ih, vai morrer. Mas aí que uma pessoa pegava uma dengue hemorrágica e falava, graças a Deus não é Covid. Ou seja, as pessoas esquecem que, e eu estava brincando isso com o pessoal do Catecúmenos, porque eu contei para eles a história de que eu já tive leucemia e, portanto, quem não sabe, eu já tive câncer, que daqui um pouco as pessoas vão pegar câncer, vão se ver com câncer e vão dizer, pelo menos não é Covid. Porque estão esquecendo que o inimigo não é uma doença. Hoje é Covid, amanhã será outra coisa. Ano passado ainda era Covid. Mas alguns anos atrás era outra coisa. A gente estava com medo de outra coisa. Porque o nosso maior medo não é a Covid. O nosso maior medo é o que a Covid causa. E eu queria dizer para vocês hoje, nesta manhã, que você está achando que a Covid causa, não é a Covid que causa. O que a Covid te dá, traz, é causada por outra coisa. E é isso que Paulo está dizendo, existe uma raiz para isso. E vou contar para vocês a origem da morte, como isso tudo começou. E lembrando, para a gente começar a mexer nesse texto, lembrando o que se disse quando estavam fazendo o marketing de Batman Begins, né? Toda história tem um começo. E a pergunta é, qual é a história da morte? Já parou se perguntar nisso? Qual é a história da morte? Tinha morte antes do começo? Vamos pensar sobre isso. Agora nós vamos dar uma olhada, tá? Verso 13 e 14, eu quero que vocês olhem aí, que é o finalzinho da onde a gente vai chegar. Eu não vou expor do 15 em diante. Eles contêm uma explicação e uma ilustração do verso 12. E essa é a razão pela qual eu vou parar por aqui. Porque o verso 13 e 14 estão explicando e ilustrando o verso 12. Então, o verso 12 é o verso mais importante desse trecho, porque ele tem o resumo da ópera, como dizem por aí, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai explicar um fato, e o fato é o pecado. Aqui, especificamente, o primeiro pecado e seus efeitos evidentes, a morte. Eu vou falar da perspectiva da morte, mas você tem que entender a estrutura desse texto. Então, Paulo está falando aqui, existe um fato, meu querido, que você precisa levar em consideração, o pecado. E esse pecado tem consequências. No caso aqui, o pecado original, ou seja, o primeiro pecado cometido na história por Adão e Eva, que nós lemos em Gênesis, e depois o princípio geral, que é a ilustração. Nenhum pecado é imputado onde não existe lei. Ok, mas se o assunto é pecado, por que é que o senhor vai falar da morte? Por conta do verso 14.
Porque não obstante este fato e sua ilustração, seu argumento, não obstante o pecado e o fato de que sem lei, né, não existe computação de pecados, a morte, cujo efeito a gente percebe, ou não, porque quando a gente perceber o efeito da morte vai ser uma vez só, não é? A gente nem sabe, morrer é ruim, como é que você sabe, né? Prevaleceu no mundo e prevaleceu mesmo quando não havia lei, mesmo quando não havia como computar pecado. E as pessoas morrem. E a pergunta é, peraí, Paulo está provando que a gente é pecador e que a gente precisa de Deus e que a gente vai morrer, mas pessoas morriam muito antes disso, pessoas morriam sem ter pecado. A criança nem nasceu direito, já pode morrer, como é que isso funciona? Então, o verso 14, ele é fundamental. Estou explicando esquematicamente, mas eu vou entrar aqui no conteúdo. Calma. Calma, porque o problema aqui é entender quais são os efeitos do primeiro pecado. Então, eu vou falar sobre essa morte aí, né? Um problema chamado morte. Sabe aquela coisa de filme ou de livro que precisamos falar sobre isso? Chegou a hora. Precisamos falar sobre morte. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é a razão da morte. Por que a morte existe? Qual é a razão da morte? Tem coisa que a gente não sabe para que existe, não é? Não quer dizer que você não sabendo, ela não tem uma função. Eu não sei para que existe formiga, mas existe uma boa razão para as formigas existirem. Agora, tem uma coisa que não tem razão para existir, que é um negócio chamado barata. Não tem por que existir, mas está aí, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, morte é igual barata ou é igual formiga? O que serve a morte? Qual é a razão da existência da morte? E a resposta é bem simples, mas eu preciso vasculhar ela com vocês. Verso 12. A razão da morte é o pecado de Adão. Respondido. Próximo ponto. Não, calma, deixa eu explicar. Mas essa é a resposta. Qual é a razão da morte? Se fosse um catecismo, seria assim. A razão da morte é o pecado de Adão. Então, antevendo uma objeção a esse respeito, no verso 13, Paulo já adianta dizendo que até o regime da morte não havia pecado no mundo. Você fala, então não tem como chamar de pecado se você não tem uma lei. Calma que você não entendeu isso direito. Porque o problema não é esse. O problema é você dizendo que é ou não pecado, você ainda não resolveu a morte. Vamos lá. Você quer negar o problema. Então, você está dirigindo o seu carro e uma luz vermelha acende. Você quer negar o problema. Existem duas formas de você resolver aquela luz vermelha. Parar o carro, abrir o capô e ver o que está errado no motor, ou dar um murro no seu painel e destruir a luz vermelha. E continuar rodando com o carro. O que normalmente a gente faz? A gente estraga a luz vermelha, a gente estoura o painel e diz acabou o problema. Porque é isso que Paulo está dizendo. A lei não existia, de Adão até Moisés. Pá, não existe problema. Só que uma hora o seu carro vai parar. E o carro parou. Chama-se morte. O motor parou. E aí Paulo está dizendo, e a morte? Porque não existia lei para dizer que tinha pecado, não tinha morte, ninguém morreu. No primeiro momento, Adão achou mesmo que não ia morrer, ele era tipo uma criança. Certamente morrerás. Semana que vem, mês que vem, foi chegando, nossa, foi passando tempo. E Adão viveu bastante. Fez o primeiro aniversário, 100 anos. Foi bom, 100 anos, não morri, até aqui, né? Foi 200 anos, 300, 400, 900 anos. Falou, gente, acho que escapei, morreu. E é assim a vida. A vida é um grande passeio que você pula do 25º andar de um prédio e por volta do 10º andar você diz, até aqui tudo bem. Mas uma hora você chega lá embaixo. É isso que Paulo está dizendo. Parece que não havia transgressão se não havia lei. O problema é que havia lei, mas eu não vou falar disso agora não. Deixa Paulo. Qual que é o
a ponto que Paulo está fazendo aqui. A lei de Moisés, havia uma lei, mas não é hora de falar disso. Agora nós vamos falar de morte sobre o pecado original. Então, já que não tinha uma lei de Moisés, como é que a gente pode atribuir culpa a Adão? Paulo vai fazer de uma outra forma. Adão pecou contra Deus porque existia uma única regra e só ela ele não podia quebrar. Imagine um mundo onde só existe uma lei. Artigo 1, acabou. Não tem nem mais nada, não tem capítulo, não tem subseção, não tem a linha, não tem nada. Só não pode comer dessa árvore. O resto está liberado para fazer. Pode viver à vontade. E Adão quebrou justo aquela lei. Então, observe aí que Paulo está prevendo possíveis entendimentos errados a respeito da razão da morte. Veja, por exemplo, o capítulo 2, verso 12. Você está com a Bíblia aberta, é só você ir um pouquinho para trás aí. Vai lá no capítulo 2, verso 12. Não preciso ler, você vai ler. E veja que Paulo já tinha dito essa mesma coisa que ele está dizendo aqui no verso 12 do capítulo 5. Abra novamente a sua Bíblia agora no capítulo 4, verso 15. Imediatamente anterior a esse. Por quê? Porque quando eu expus o 4,15, eu mostrei para vocês o 2,12. Você não percebeu, né? Paulo é o maior easter egger de todo o planeta. Ele já tinha cantado essa bola, você que não percebeu. Estava lá. Agora é hora de mostrar o easter egg. Agora é hora de mostrar que aquilo que você viu e de relance tinha importância. Ou seja, verso 13. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo e o pecado não é levado em conta quando não há lei. O problema é que a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Se não havia transgressão, por que é que Deus puniu? Porque não é necessário uma lei. Não é necessário você saber dessa regra, não é necessário muita coisa que a gente considera como importante e principal para dar base para você estar errado. Você pode estar errado e não saber disso. Quer ver um exemplo? Logo, logo, a minha filha mais nova, que hoje é um bebê, vai começar a responder ativamente. Hoje ela responde um pouco ativo e um pouco passivamente. Digo que a gente vai começar a ensinar ela a dar tchau, ela vai começar a fazer carinho. Então, assim, a gente vai pegar a mãozinha dela, vai pôr no rosto, fala carinho, aí ela fala inho, aí você passa a mão, carinho, carinho, ela vai concordando, carinho, amor, papai ama, não sei o que e tal. Você vai, pega a mãozinha, passa, aí ela entende, aí você solta a mão e fala, agora é sua vez, e ela, paf! Aí você fica com aquela pequena mãozinha na sua bochecha tatuada e você fica, carinho. Percebeu? Ela não precisa saber que existe uma regra social, que aquilo é uma agressão, ela só está errada. É claro que a atitude que a gente vai ter é diferente, mas Deus tinha dito que não podia. Daí uma regra para você aprender. Cuidado quando você estiver criando seus filhos ou governando algum tipo de instituição ou grupo de alunos ou whatever, né? Seja lá o que for, as pessoas precisam ter com clareza os limites dela, mas elas estarão erradas mesmo quando elas não sabem. É igual quando você não sabia que estava errado, mas estava. Tem gente que, sei lá, imagine que a gente esteja com a mesa da Santa Ceia aqui e você não sabia que não podia tomar, mas você tomou. Aí você fala, tudo bem, da próxima vez eu não tomo, mas não quer dizer que a primeira estava certa e que passou ileso, você estava errado, sempre esteve. O pecado de Adão é a razão da morte porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Vamos explicar um pouquinho mais. Eu li com vocês na liturgia que quem comeu foi Eva. Por que o problema daqui é o pecado de um só homem? Verso 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, esse é o meu primeiro ponto, por que não o pecado de uma só mulher? Por que ele está falando aqui? Porque Adão podia ter feito melhor, porque Adão era o representante da raça humana.
Vamos lembrar que ele é o primeiro ser humano e recebe o nome de ser humano. Adão tinha, o nome Adão significa ser humano. Literalmente outras coisas, porque Adão é um trocadilho em hebraico com a palavra vermelho, porque Adão foi feito da terra vermelha, então ele era o vermelhinho. Cuidado para não confundir com um certo polegar vermelho. Esse aí eles vão pegar, não, isso é só para os iniciados. O Chapolin Colorado. Entendeu? Traduzindo para vocês Nutelas, né? Mas ele era o vermelhinho, que é inclusive o apelido dele, de Adão, não de Chapolin, que também é. Adão era vermelho como a terra, por isso chamava Adão. Você não lembra disso porque você não sabe hebraico. Lembra que quando Esaú vendeu a sua primogenitura, ele que era ruivo, vendeu sua primogenitura na terra vermelha, batizaram a terra de vermelho, a palavra hebraica para vermelho é Edom. Adão. Te lembra alguma coisa? Pois é. Ele chamou-se Adão. A mulher dele não chamava Adoa, chamava Vida. O primeiro casal se chamava Ser Humano e Vida. Ele era o representante, dele veio Eva. Foi com ele que Deus falou. Ele deveria ser o cabeça de um corpo chamado humanidade. Então, quando Deus falou com ele, ele responderia. E caso você esteja na dúvida, porque essa dúvida até apareceu recentemente, eu vou incluir no sermão. Adão deveria ter redimido a sua esposa. Adão deveria ter dito para Deus, olha, eu sei que o Senhor mandou matar quem comesse. Eva comeu, mas eu não comi. Mata Eva. Não. Ele deveria ter dito, mata eu, para que Eva viva. Porque ela carrega em si a vida. Ela é capaz de gerar vida. Eu deixo a semente plantada e me leva. Porque alguém tem que morrer. Não, Adão fez exatamente o que eu disse que não era para fazer. Quem comeu da árvore? Aqui, ela. Eu nem pedi, tá? Essa foi a mulher que tu me deste. Eu estava de boas, vivendo na minha vida, nem pedi. Apareceu e já estragou. Repare como o pecado é destruidor. E a primeira coisa que ele destruiu foi o relacionamento entre Deus e o homem, e depois o relacionamento entre Adão e Eva. Vocês sabem como é que foi, né? Depois que acabou tudo, Deus expulsou, e Deus foi embora, e Adão estava vestido, Eva virou para ele e falou assim, como é que é? A mulher que tu me deste? Vamos conversar. E aí ficou aquele climão entre Adão e Eva, e ele não tinha nem para onde correr. Porque só tinha eles. A razão pela qual a morte entra no mundo é porque Adão pecou. Aí a pergunta que a gente faz Bom, antes de eu fazer a pergunta, porque a pergunta já inicia o próximo ponto, qual é o efeito disso? A morte. Qual é a prova de que o pecado está presente? Qual é a prova de que isso aqui é verdadeiro? Qual é a prova que nós temos? É a morte, a presença da morte. O principal efeito do pecado está bem diante de nós, mas nós não conseguimos ver. As pessoas não se veem pecadoras, mas estão morrendo de medo de morrer. A razão, por isso que eu dei esse nome desse ponto de a razão da morte, é o pecado de Adão. Porque as pessoas veem a morte, mas não veem o pecado. Sem o farol da lei, a morte é um inimigo invisível que nos devora. A lei lança luz sobre a razão da morte. Sem o farol da lei, a gente nem enxerga o pecado, mas a gente enxerga os seus efeitos. É como um inimigo invisível. E as pessoas já deram esse nome para coisa errada. O inimigo invisível não é a Covid. Olhando de pertinho, parece que dá para ver. A morte não, mas os efeitos dela são implacáveis. A morte vem, e vem com força, e não vem para brincar. Quando ela vem, ela vem. Até ela vir, ela não veio. A pessoa está viva. Quando ela vem, acabou. Não é brincadeira isso aqui. As pessoas enxergam a morte, quer dizer, mais ou menos, né?
Enxergam os efeitos da morte, mas não enxergam o pecado. As pessoas não morrem porque pecaram. Elas pecaram e por isso morrem. Aí vem a pergunta que leva... Mas Paulo está dizendo, e o senhor ilustrou com as crianças, que o pecado, verso 14, o pecado reinou de Adão a Moisés. Moisés é a personificação da lei. Como é que é possível alguém morrer sem a lei que o senhor acabou de dizer que lança luz sobre isso? Por conta da questão da representação. Sim, eu entendi essa parte. Todo mundo se lascou porque o homem foi lá e representou a gente e pecou. E agora eu não peco e me torno um pecador. Eu peco porque sou um pecador. Eu não me torno, não nasci inocente, eu não nasci na idade da razão ou fora dela, eu sou inocente e até o dia que a criança não pecar, ela é inocente, ela é ingênua, você dê o nome que você quiser, ela não tem pecado e está salva e crianças que morrem na infância vão direto para o céu porque são santas. O problema é quando ela peca, né? A idade da razão, que ela, come o fruto invisível do conhecimento do bem e do mal e passa, depois dos 7 anos, a saber a diferença entre o certo e o errado. Pois é, vamos de novo. Já tive que explicar isso alguns anos atrás. Vamos de novo. Criança morre. Se morre tem pecado, ponto. Mas ela não tem conhecimento do bem e do mal, não precisa, isso acabou, gente. O que aconteceu com Adão não acontece mais, não. As pessoas não nascem inocentes, agora elas nascem pecadoras. Quando Adão e Eva dão à luz ao primeiro filho, já estão fora do Éden, já são pecadores. E diz a Bíblia que eles não dão à luz a um ser humano à imagem e semelhança de Deus, mas eles dão à luz a um homem à imagem e semelhança deles. Você sabe qual é a pior coisa que Eva pode ter dito quando nasceu Abel, Caim e depois dele Sete? É a sua cara. Adão deve ter dito, não, tinha que ser a cara de Deus. Sendo a minha cara é pecador igual eu. Vai ficar feio igual eu, vai ficar estragado igual eu. Isso é ruim. E agora eu estou fazendo outro ponto, eu estou explicando para vocês o alcance da morte. E o alcance da morte tem o mesmo alcance da representação de Adão. Por isso ele é chamado de federal, porque na estrutura humana nós consideramos que a federação é o elemento máximo de representação de uma nação. Federal é aquilo que diz respeito ao todo. Quando a gente fala que Adão é o cabeça federal da humanidade, nós estamos dizendo que ele é tipo o rei, o representante, o imperador, o presidente, dê o nome que você quiser. Ele é o nosso representante, ele é o representante da sala que a gente elegeu. E você está se perguntando aí, não meu, eu não elegi ninguém, eu não escolhi Adão. Eu estou aqui de boa, eu nem brasileiro sou, mas vocês que escolheram aí, vocês que se lasquem. Não, deixa eu explicar. Primeiro porque você não tem como, você não estava lá para votar. Mas vamos lá. É bom que a gente fale isso porque a gente está tão politizado, né? Se vocês pudessem escolher um representante, e a gente não faz isso, né? Na vida real a gente não faz isso, mas se você pudesse escolher um representante e eu apresentasse para vocês um candidato que fosse perfeito, ele é perfeito moralmente falando, perfeito eticamente falando, perfeito fisicamente falando, moralmente puro, absolutamente santo espiritualmente. Se eu pudesse apresentar para vocês um representante que fosse 100% e outro que fosse todo lascado, de vez em quando ele rouba, mas faz, ele mais ou menos, quando pode ele faz o que é certo, mas quando ninguém está vendo ele dá ali, mas é gente boa ele, gente boa, boníssima, se você precisar de um favor, ele super faz para você, hein? Qual dos dois você gostaria? Idealmente falando, esquece a sua pecaminosidade, a safadeza que nos é própria, pensa no ideal, quem você gostaria? O perfeito? O puro, o santo, o bom? Assim era Adão.
Se você quer pensar num bom representante, numa época em que só existia ele, né? Adão, só existia ele. Aí de Adão veio Eva. Se Eva fosse votar em alguém, ela votaria em Adão. Pronto. Ah, mas eu não votei em ninguém, eu nasci depois, eu não tenho nada a ver com isso. Não, é dívida histórica. Eu já sei o que você está falando. Você está falando da dívida histórica. Não, para com isso, presta atenção. O que eu estou falando é que quando Deus criou o homem, toda a humanidade viria dele. Ele foi criado como. Não é uma questão de eleição, ele era o representante. Tanto é que esse era o nome dele. O nome que ele daria aos animais, esse seria o nome dos animais para sempre. O que ele fizesse seria feito pela primeira vez e algumas delas seriam feitas daquele jeito para sempre. Adão tinha a responsabilidade de inaugurar o planeta. Não é brincadeira. Então, quando o texto diz no verso 12, continuando, vamos lá, a gente parou na morte. Então, o pecado entra no mundo e pelo pecado entra a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O todos os homens inclui todos os descendentes de Adão. E essa é a razão, meu querido, porque a gente luta tanto para provar que o homem veio do macaco, porque o macaco nunca pecou. Mas Adão fez o que não era certo. Essa é a razão pela qual a gente quer destruir todo o argumento que diz que Deus criou um homem à sua imagem, porque quando a gente vai ouvir a história dessa imagem, ela se desfigura pelo pecado. E todos que descendem de Adão nascem à cara do Pai. E a gente não quer isso. Essa é a razão. E aí você pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, se você é um ser humano, a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Nós nascemos pecadores. A pergunta é, mas aqui o texto diz, reverendo, que todos pecaram. Aí tem duas coisas. Um, eu não pequei, ou dois, eu devia ter sabido disso antes de pecar. Por que me avisaram isso só depois dos 7 anos? Porque aí eu já estava com a idade da razão, já tinha estragado tudo. Lembra da história que eu contei para as crianças sobre uma igreja que teve dificuldade de entender essas verdades que eu estou explicando para vocês? Pois bem, eu disse para eles uma coisa que a lógica deles não conseguiu alcançar. Acho isso tão engraçado. Crianças nascem puras, inocentes, sem pecado. Elas só vão cometer o primeiro pecado lá para os 7 anos, não é isso? A idade da razão. Porque, não, calma, eles fazem o que é errado, mas eles não sabem disso. Só é pecado quando há lei, porque sem lei não tem como computar pecado. Então, quando a criança não sabe o que é errado, não é pecado ainda, entendeu? Então, quando a criança adquire a diferenciação entre bem e o mal, aí passa a ser pecado. Ou seja, ela entendeu o que é bem e o mal. No dia seguinte ela desobedecer, agora é pecado. E só que se ela pecar, ela vai para o inferno. Então, eu pensei, todo mundo estava seguindo o raciocínio, dizendo, é isso aí, reverendo. É exatamente, agora o senhor não entendeu a gente. Foi então a pior coisa que a gente pode fazer a uma criança é deixá-la crescer. Isso é pior, é a coisa mais malvada, sórdida e terrível que a gente pode fazer com a criança é deixá-la crescer. Porque qualquer coisa que aconteça até a idade da razão, ela não é culpada. Mas você deixou ela crescer. Você foi a serpente satânica que deu a possibilidade da criança conhecer o bem e o mal, e agora ela pecou e ela agora está em pecado, Deus está em inimizade com ela, lhe falta justiça, ela precisa ser salva. Você concorda com esse raciocínio enlouquecido que eu fiz aqui? Claro que não. Claro que não. Imagina que eu falei isso, tinha uma mãe com a criança no colo, me ouvindo, né? A hora que ela entendeu a conclusão, eu lembro da cena que ela chegou a fazer assim. Segurar com mais força. A gente não vai fazer isso, é óbvio. Agora a pergunta é por quê, né, meu querido? E a resposta é, não é, calma que não é assim não, é muito pior. Crianças não são anjos caídos que caíram no seu colo sem asa. Crianças são seres humanos à sua própria imagem, que herdaram de você a maldição e a culpa do pecado. Quando Paulo diz que todos pecaram no final do verso 12, ele não está dizendo que todos ativamente pecaram. Ele está dizendo que naquele homem todos pecaram.
É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que... Como é que eu sei disso? Olha o verso 14. Eu não disse que o verso 13 e 14 estão explicando 12. Olha o verso 14. Depois que ele falou de Moisés, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Não precisa pecar igual a Adão para ser pecador. Basta ser da família, descendente. Aí, se você não é, você não está debaixo da maldição. E é por isso que as pessoas ficam dizendo que são descendentes de um símio qualquer diferente, vieram de outro ramo, vieram de outra família. Essa família está estragada. Essa família aqui está condenada. Essa família aqui tem um gene que passa de pai para filho e que estraga tudo, chamado pecado, e ele causa morte. Aí a pergunta é, qual é o alcance da morte? Todos os homens, porque todos pecaram. É assim que a morte entra no conhecimento humano, pelo pecado de Adão. A porta da morte para o universo do conhecimento humano foi o pecado de um só homem. Todos nós pecamos em Adão e não como Adão. Nós pecamos em Adão. É claro que você pode discordar dessa explicação e não vai mudar nada, mas nadinha. Essa é a explicação. Essa é a explicação. Está aí, só você ler no texto. Bom, vocês viram que eu acabei, né? Acabou, não sobrou mais nada para falar desse texto. Vamos embora? Amém. Não, vocês estão esperando aquela nota positiva. Vai terminar assim, só na desgraça da morte? Então é isso? A razão da morte é o pecado e a extensão da morte é todo mundo. Vamos embora com essa? Eu nem posso. No finalzinho do verso 14, Paulo diz que Adão era um tipo. A palavra literal, Paulo usa a palavra tipo. E a palavra tipo, ela é uma palavra técnica, porque a gente vai trazer ela do grego para outras línguas e até hoje se usa a ideia de tipificação. O tipo, ele era uma espécie de pré-figura, como a nossa tradução resolveu traduzir, né? Resolveu trazer para o português, verter para o português. Ele não era a figura, ele era a figura prévia. Agora, se você prestar mais atenção nos detalhes, eu não sou extremamente detalhista, mas quando eu procuro, quando eu falei sobre easter egg, quando eu falei de trailer, quando eu falei de teaser, do que eu estava falando? Eu não estava falando do filme, eu estou falando daquilo que vem antes, mas que aponta para o filme. O que é um trailer? É um tipo do filme. Ele não tem todo o filme, mas ele tem informação suficiente para você entender sobre o que o filme trata. Hoje em dia não é mais isso, né? O que é o trailer hoje? Hoje o trailer é o filme em 5 minutos. Né? Já nem serve mais como um tipo do que eu estou falando aqui. Uma tipografia tem as letrinhas, tem tudo o que você precisa para fazer a impressão dos livros. Essa é a ideia. Adão era o tipo. Ele não era o livro. O livro é Cristo. O tipo é uma antefigura do que virá. É toda a preparação para o que virá. E essa é a parte ruim. Como Adão pode ser um tipo de Cristo? A gente entende como Moisés é um tipo de Cristo. Ou seja, como Moisés é um exemplo, uma figura que antevê Jesus, porque ele salvou o povo do Egito, né? José é um tipo de Cristo, porque ele salvou a família dele, que ele sofreu. Adão, um tipo de Cristo, mas Adão fez tudo errado. Adão é um tipo de Cristo. Adão teria sido um tipo de Cristo se ele tivesse dito, Senhor, me mate, não mate Eva. Aí você ia falar, esse é meu Adão, esse aí eu gosto. Adão fez o oposto, Adão se escondeu atrás de sua esposa, Adão tentou desviar-se da sua responsabilidade, Adão comeu passiva e pacificamente o fruto que ele sabia que Eva não podia ter comido, que dirá ele.
Como é que ele pode ser um tipo de Cristo? A gente precisa solucionar isso porque o ponto é a solução para a morte. Qual é a solução para a morte? Finalzinho do verso 14. É aquele que havia de vir. Ele é a solução para a morte. A pergunta é como é que Adão prefigurava aquele que havia de vir. E eu estou falando isso porque é Paulo quem vai chamar Jesus de o segundo Adão. Uau! Adão era um tipo de Cristo. Como é que isso aconteceu? Como é que Adão era um tipo de Cristo, ele fez tudo errado? É porque você tem que entender a palavra tipo dentro do contexto de um representante federal. Adão representava a humanidade, Jesus também. Mas como é que faz? Eu não elegi Jesus também, eu não escolhi Jesus. Vamos lá, de novo. Se você fosse escolher um representante, como é que ele seria? Santo, perfeito, puro e sem pecado. Depois de Adão, quem mais foi assim? Jesus. Entendeu agora que Jesus tem condições de ser o cabeça federal e fazer por nós o que Adão deveria ter feito, mas não fez? Que Adão é entendeu? Só que às avessas. Adão é o oposto. Por isso que Jesus é o segundo Adão, porque ele é enviado por Deus para ser. Quem escolhe essas coisas é Deus. Deus escolheu que Adão seria o representante. Deus escolheu que Jesus seria o segundo representante e colocou eles em pé de igualdade. Jesus tinha todos os requisitos de Adão. Daí você entender por que ele foi concebido virginalmente, santamente, de uma semente santa, por que ele veio como veio, por que ele era o Filho de Deus. Você está entendendo as conexões? Está fazendo sentido para você agora? Pois essa é a parte boa. Quando Deus vai lá e está tudo estragado, ele diz, tá, vamos redimir isso aí. Você vai dar à luz a alguém que tem a cara de Adão, mas não vai ter os problemas de Adão. E é por isso que quando Jesus veio, ele veio à nossa cara. E essa não era a pior coisa que podia ter nos acontecido, nem a ele. Ele veio à cara do Adão para salvar Adão, mas ele não veio com os genes de Adão. Ele não veio com pecado, ele não veio com a morte, ele venceu a morte. Mas isso é spoiler do que vem a seguir. Calma, isso aqui é Jogos Vorazes de Jesus. Isso aqui é só a parte 1. Calma, vai ter mais, vai ter a parte 2. Isso aqui é o Senhor dos Anéis de Cristo. O Senhor dos Anéis já é de Cristo, né? Então é isso aqui. O filme todo está pronto, mas a gente vai lançar só a parte 1. Semana que vem tem a parte 2, depois tem a parte 3, depois vai virar Velozes e Furiosos. Parte 17, 18... Não é? A gente vai expondo. Meus irmãos, a história é longa, mas eu acho que não daria para a gente fazer do verso 12 a 14 um ponto. Já pensou? Tudo isso aqui em um ponto? E eu dissesse, então, agora o segundo ponto do que... Pois é. Graças a Deus por Cristo Jesus. Como é que eu faço para Jesus ser meu representante? Ele é, não é? Porque diz assim, no final, cadê? Que apesar dele ser... Não, isso não diz aqui não, ele diz mais para frente. Eu vou deixar para explicar isso depois. É porque diz aqui que Jesus morreu para justificar e para salvar todos os homens, e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o universalismo, mas não hoje. Isso é assunto de outro dia. Vamos chegar lá. Outro sermão. Aí eu explico o que é, por que está errado, etc, etc. Não vou adiantar não. Lembrando que eu preparei o sermão inteiro, eu estou com ele na cabeça, eu estou doido para falar e não posso. Vocês têm que lembrar disso. Eu estou me segurando aqui. O que fica para nós hoje? Você hoje descobriu por que você morre. Você hoje descobriu quem vai morrer. E hoje você descobriu como é que faz para resolver esse problema. Você não precisa mais morrer. E essa é a parte boa. Deixa eu explicar.
Você vai morrer se Cristo não voltar. Infelizmente é assim porque é o salário do pecado. A gente não deixou de ser pecado. Mas sabe qual que é a boa notícia? De verdade, eu creio, e já expliquei isso para vocês em Daniel, que quando o último eleito crer, e eu não sei se ele está aqui hoje, ou ela, não sei. Mas eu sei que no dia que o último eleito crer, Cristo rasga as nuvens e vem. E aí acabou, é céu, é redenção, acabou. Você sabe o que isso que eu falei hoje muda na sua percepção? Que se Cristo voltar agora, depois do amém, nós não vamos precisar morrer. Já parou para pensar nisso? Que se você estiver vivo no dia do retorno glorioso, você não vai precisar morrer. Porque Ele é a solução para a morte. Agora, quer saber a parte ruim? Que quem não crê em Cristo, quando Cristo voltar, a primeira coisa que vai fazer é morrer. Porque Cristo não resolveu o problema deles, eles são representados por Adão. E os representados por Adão precisam morrer. E os representados por Cristo passam da morte para a vida. Que bom, não é? Deus nos abençoe e nos prepare para o que vier no futuro, próximo ou distante.